Pessoal, estamos de volta com o nosso canal do YouTube Contabilizando o Conhecimento, um super canal no YouTube que esclarece as suas dúvidas da área contábil, um canal em parceria com a Ensicom e com a Medeiros em Paganini. Bom, hoje nosso assunto será provisão com garantia em contratos de bens e serviços. Nossa base legal está aí descrita para vocês. Bem, por que a gente resolveu falar desse assunto? Muitas empresas trabalham com contratos de venda ou de prestação de serviço, de mercadorias ou produtos a serem fabricados, onde está dentro desse contrato uma obrigação futura, que pode acontecer de acordo com as cláusulas do contrato ou ainda com alguma situação de deficiência do uso do produto ou do uso do bem que foi produzido. Na contabilidade, a gente tem vários tipos de situações que podem ocorrer isso. Venda de produtos com garantia estendida, contratos de longo prazo com previsão de garantia, contratos de construção, incorporação imobiliária, dentre outros. Então, toda vez que você tiver um cliente ou a sua empresa, ela fizer um serviço ou vender um produto ou produzir um produto, e dentro desse custo estiver ali embutido um valor futuro de um gasto estimado de garantia desse bem, a gente deve contabilizar essa provisão com garantia. E como que a gente faz isso? Por que a gente faz isso? A constituição dessa provisão para garantia é baseada no regime de competência, segundo o qual estão imputados ao custo do produto ou serviço todos os encargos e provisões daquele período, independente da realização pelo caixa. Isso significa que tanto pela questão legal, de qual a defesa do consumidor, quanto comercial, satisfação do cliente, valorização da marca, permanência no mercado, entre outras, o fabricante ou prestador de serviço ou revendedora vai se responsabilizar pelo reparo ou substituição de itens que não estejam funcionando adequadamente, considerando a data da compra, junto ao consumidor final. Então, veja, não necessariamente significa só contratos de longo prazo ou industrialização. Pode ser qualquer atividade que esteja dentro dela essa questão de bancar, de pagar por um custo de um reparo ou substituição de algum item do produto ou serviço. Essa situação acontece tanto nas atividades de serviço quanto nas atividades de venda ou produção. E quando que ela vai se enquadrar para efetuar essa provisão? Quando uma empresa fabricante que vende um produto ou serviço, onde tem uma garantia para o seu cliente, para que seja acobertado o custo de reparação ou defeito da fabricação, construção ou até mesmo por lei, após a compra do produto, devemos fazer essa provisão no balanço. Bem, como que eu faço essa provisão? Eu vou reconhecer essa provisão quando eu tenho uma obrigação legal ou não formalizada presente, como consequência de um evento passado, quando for provável que vá haver liquidação dessa obrigação e quando o montante dessa obrigação possa ser estimado confiavelmente, ou seja, eu sei que eu tenho que pagar, sei que eu vou ter que quanto eu vou ter que pagar e sei como fazer essa provisão, como estimar. Então, essa provisão ela vai depender sempre de um evento passado, que vai, claro, originar o fato gerador. É necessário que a administração da empresa conclua não haver outra alternativa que se não liquidar essa obrigação, como, por exemplo, a troca de um bem. Essa ocorrência se verifica somente quando a liquidação da obrigação pode ser exigida por contrato, lei ou decisão judicial. Exemplo, numa construção que a gente comentou, já existe um prazo legal de 5 anos que após a construção, a construtora deve cobrir todas as garantias, todos os defeitos da obra. Então, isso já tem uma lei que diz isso. Ou, por exemplo, no caso de uma obrigação não formalizada, você compra uma televisão e essa televisão ela dá um defeito numa peça e você tem uma garantia. Então, você tem que fazer a provisão desse valor dentro da sua contabilidade, de quem está vendendo, de quem está prestando serviço ou de quem está produzindo. Bem, um evento que não gera imediatamente uma obrigação pode gerá-la posteriormente, em razão até de mudança de uma lei, por exemplo, uma declaração pública onde a empresa se compromete a fazer algo. Um exemplo muito comum é na parte de veículos. A gente vê constantemente indústrias de veículos trocando peças gratuitamente porque descobriu uma falha, às vezes 5, 6 anos depois da produção. Ainda em relação à provisão, não deve haver somente uma obrigação presente, mas também ela deve ser provável de que haja saída para liquidar essa obrigação. Quando não for provável e for apenas possível, a gente deve apenas divulgar em nota explicativa.
E como é que eu faria a contabilização desse item? Eu debitaria a conta de resultado, constituiria uma provisão com garantia do produto e creditaria um passivo circulante ou um passivo não circulante. Isso vai depender do prazo de garantia desse bem, vai depender do tipo do produto, serviço ou revenda de mercadoria. Importante ressaltar que quem é tributado pelo lucro real, essa provisão ela não é dedutível na base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. E como que eu vou fazer essa estimativa? Essa estimativa ela é a principal parte para efeito dessa provisão. E eu tenho que contabilizar e registrar nas demonstrações contábeis. Mesmo sendo estimado, ela não prejudica a confiabilidade, porque a legislação contábil permite fazer estimativas contábeis. Isso é especialmente verdadeiro no caso das provisões, que pela sua própria natureza são mais incertas do que a maior parte dos produtos ou outros itens do balanço. De maneira geral, toda empresa é capaz de determinar a saída, determinar o valor dessa obrigação. Ela precisa ter um critério que seja confiável para reconhecer essa provisão. O importante é que esse critério ele tenha uma base para estimar esses valores, ter um critério definido, uma metodologia. Então, você tem que definir junto à empresa qual é o método, critério, qual é o valor, que forma que ela está chegando a esse valor para fazer essa provisão. Deve-se efetuar sempre a melhor estimativa para os desembolsos. Uma observação importante: os valores devem ser estimados pela empresa e não pela contabilidade. A contabilidade recebe esses valores do setor responsável. Se for uma indústria, o setor de produção. Se for uma construtora ou uma incorporadora, o setor de engenharia. Se for uma revenda, o setor de troca, por exemplo. E esse valor, essa metodologia, ela deve ser descrita nas notas explicativas. Bem, pessoal, o nosso assunto foi provisão com garantia. Muitas empresas de contabilidade não solicitam essas informações ao seu cliente por desconhecimento, por achar que o cliente não sabe estimar. Nós devemos incentivar e orientar o cliente a efetuar essas estimativas de forma mais confiável possível e contabilizar essas estimativas. Na próxima semana, daremos algumas dicas às empresas de contabilidade para fechamento das demonstrações contábeis de 2016. E vamos ainda passar para vocês uma sugestão de um checklist com base nas normas internacionais de contabilidade. Uma sugestão de documentos que você peça para o seu cliente para te dar base para fechamento das demonstrações. Hoje o nosso assunto foi provisão com garantia de contratos de bens e serviços. Se você gostou, deixa um like para a gente. E se você tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato, fale conosco pelos nossos canais. Muito obrigada e até a próxima semana, pessoal.